Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, nosso objetivo é colocar em discussão questões técnicas e jurídicas que sejam relevantes para quem se interessa por meio ambiente e direito do ambiente. Se inscreva no nosso canal, ativem as notificações para ficar por dentro das novidades e dos próximos programas. Hoje recebemos aqui o Dr. Benedito Vilela, Benê, que é advogado, é gestor, é palestrante, professor, especialista em recrutamento e seleção na área do direito, mestre em direito societário, triatleta e um cara muito bacana, um amigo. Benê, muito obrigado pelo convite, um prazer te receber aqui. Tiago, o prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade aí, a honra de estar sendo recebido pela Escola Milaré para esse bate-papo. Muito bom. Benê, eu queria falar com você sobre tendências e expectativas de mercado, de investimento, de tecnologia, especialmente voltados para a área ambiental. Como é que você enxerga hoje a questão ambiental no país? Hoje, a questão ambiental é uma questão extremamente estratégica para o Brasil, né? Por possuir um dos maiores biomas do mundo, o Brasil sempre ocupou um lugar de fala no cenário internacional muito importante, né? Sem entrar em méritos políticos aqui, que nunca é nosso propósito, mas a gente vinha aí de uma visão internacional muito restritiva sobre o papel do Brasil, que estava perdendo aí o protagonismo nesse sentido e tem sido visto, pelo menos aí por governos internacionais e no cenário internacional, como retomando esse espaço de fala. Isso pode ser verificado muito por conta do destravamento aí de fundos internacionais ambientais, como por exemplo, né, o Fundo da Amazônia, no qual os dois principais países, Alemanha e Noruega, eles vinham contrários à direção que o Brasil estava tomando no sentido ambiental e estão renovando, né, os seus investimentos nesse sentido. Tanto que até o governo dos Estados Unidos, o Biden, anunciou recentemente, né, uma liberação de 30 milhões de dólares no sentido de ajudar aí a Amazônia. E tivemos, inclusive, né, a cúpula da Amazônia recentemente, que foi para demandar investimento dos países e da comunidade internacional para a preservação da Amazônia. Então a gente tem visto aí o Brasil retomando o seu lugar de importância, o que conversa, na verdade, com uma tendência mundial de olhar o meio ambiente, já que com o aumento exponencial da população, você começa a ver aí um consumo, né, dos recursos naturais aumentando de forma escalonada, o que gera uma preocupação talvez não para os próximos 10, 15 anos, mas para os próximos 50, 100 anos, né, no mundo. Então, as empresas estão se voltando muito ao setor ambiental, as organizações estão se voltando muito ao setor ambiental, e tudo isso começa a refletir na nossa sociedade. Com certeza. O Brasil tem um protagonismo, né? Ele tem no seu DNA essa tendência, né, de ser um expoente na área ambiental, né, em termos de recursos naturais, de gestão, de conservação. A gente tem muitos exemplos aqui, temos uma legislação muito avançada, né, e com certeza esse protagonismo, a nossa expectativa como povo, como país, é que ele cresça cada dia mais. E você é um profissional muito versátil, né? Você já esteve dos dois lados aí no mundo do direito, já esteve do lado do gestor de empresa, já esteve do lado do escritório de advocacia, é consultor, né? É palestrante, um estudioso, escreve artigos sobre isso. Eu queria te ouvir, porque muito se fala em ESG, economia verde, transição energética, mercado de carbono, a regulação aí é o assunto do momento, todo mundo na expectativa, todo mundo interessado. Você acha que esses temas são tendência no mercado? Você que trabalha com recrutamento e seleção especializado, que analisa, né, enxerga também investimentos, como é que você vê, esses assuntos e o mercado atual brasileiro? Excelente pergunta. Na verdade, o ESG, ele passa por um momento aí de consolidação no Brasil. O ESG ele veio para ficar, sem dúvida nenhuma, e sendo o E do ESG, a parte ambiental,
a gente consegue ver essa importância como uma coisa muito, muito relevante, de muito destaque. Contudo, o mercado estava vindo com ESG e quando a gente tem a pandemia vindo, a pandemia ela fez com que os recursos e os investimentos eles se voltassem talvez para o que era visto como mais emergencial do que realmente no investimento de políticas compatíveis com ESG. Então, a gente vinha numa tendência de alta, a pandemia, né, como foi natural em muitos mercados, ela deu uma segurada em diversos tipos de investimentos e agora, pós-pandemia, nós estamos vendo essa retomada acontecer em ritmo acelerado. Então, quando a gente fala de economia verde, a gente tem visto aí muitas empresas investindo, né, em se tornarem mais verdes, mais eco-friendly. Isso em todos os setores, desde um setor de alimentação, quando você vê exemplos como o próprio McDonald's, né, no Brasil, que está trocando o canudo, que está trocando a tampinha de plástico, que está trocando o próprio copo de plástico, né, no delivery, no próprio restaurante, por materiais biodegradáveis, como, né, no próprio universo esportivo, que você vê o surgimento aí de alternativas aos copinhos de plástico, às garrafinhas de plástico nas corridas, nas maratonas, né, no triatlon, por películas, isso foi testado nessa última maratona de Londres, uma película de alga que você coloca dentro da boca e ele dissolve, liberando assim a água, sem você ter que gerar mais plástico, né, para o sistema. E você vê também essa questão toda da matriz energética, né? Toda o continente europeu ele estava indo muito no sentido de substituição, né, do combustível sujo, do combustível fóssil, por combustíveis renováveis. E você teve novamente um recrudescimento dessa evolução com a guerra da Ucrânia, com esse problema energético, você voltando, muitas empresas dando alguns passos para trás, porque toda a União Europeia dependia muito, né, desses dois países, da energia gerada por esses dois países. Com isso, você enxerga o mundo ainda tentando se acomodar, né, diante das pressões de maior lucratividade que sempre existiram, né, no sistema capitalista global, com a necessidade de preservação. Contudo, justamente por isso que coisas como o mercado de carbono veio e vai ficar presente, porque você vê quem tem capacidade de ser mais verde, né, compensando aqueles que não têm essa capacidade ou não têm, ou indústrias que não consigam ser tão verdes pela própria natureza, pelos seus próprios elementos. Então, são discussões extremamente ricas, tanto do ponto de vista jurídico, né, legislativo, como do ponto de vista também econômico. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para isso, porque é irreversível, não tem como ficar de fora aí das principais pautas. Com certeza. Eu quero pegar o gancho aqui da sua referência à tecnologia, né, falar com você sobre inovação e tecnologia e o direito, né, que tem sido cada vez mais impactado. Queria saber, na sua opinião, a tecnologia é uma ferramenta ou é uma ameaça? O que que a gente pode esperar da tecnologia em relação, ao direito, à advocacia, ao mercado? Muito legal. Não tem como a gente conversar sobre os próximos passos, os próximos rumos do mercado, especialmente do mercado jurídico, sem estar discutindo aí a tecnologia. A tecnologia, ela é uma ferramenta muito importante, eu diria essencial hoje no mercado jurídico. Só que a tecnologia, ela tem que ser vista, na verdade, pelos seguintes pilares, né? O pilar da simplicidade, ou seja, ele está simplificando algum processo, né? Quando a gente fala, por exemplo, aí de um robô que busca publicações, ele facilita aquele processo da leitura a leitura manual, né, por assim dizer, caso a caso de um diário de justiça, por exemplo, ou de um e-mail, ou do site, né, de um tribunal de justiça. Você vê aí a questão do barateamento. Então, quando você consegue ter tecnologias que barateiem as cadeias, né? Então, outro exemplo dentro do direito, quando você fala,
puxa, eu tenho que reconhecer firma, você troca um reconhecimento de firma por uma assinatura eletrônica, você acaba fazendo isso de forma muito mais barata e muito mais célere também, que acaba sendo outra coisa. Quando você não consegue encontrar nenhum desses pilares, você acaba tendo uma tecnologia que tende a fracassar, como foi o caso do metaverso. O metaverso hoje foram bilhões investidos sem ter esse retorno, né? Com coisas como ah, fanfics extremamente improváveis, como a compra de terrenos no metaverso, que para mim é até um pouco risível isso do ponto de vista de tendência, né? Por que uma pessoa vai comprar um terreno no metaverso? Então as pessoas confundem muito, né, o que é uma bolha, o que é o surgimento de algo novo, como algo que vale a pena gastar tempo, dinheiro e energia. O metaverso ele não simplificou nenhum processo, ele não barateou nenhum processo, e ele não agilizou nenhum processo. Logo, ele não acrescenta valor a nenhuma cadeia produtiva, sendo somente uma modinha passageira, né? Não sou eu que falo isso, você vê até o próprio criador do metaverso, né, o próprio Meta, tirando o pé e falando que o Meta foi um fracasso, né? Por outro Outro lado, assunto é a inteligência artificial, já que você citou aqui o exemplo do metaverso, que foi aí uma bolha, um boom, várias discussões, a gente tem a discussão agora sobre inteligência artificial. Muitos veem como uma ferramenta, né, algo que possa ali agregar realmente valor, possa trazer uma eficiência, algo que realmente ajude. Outros veem como uma ameaça, né, que possa ali substituir, principalmente aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho um pouco braçal. Como é que você enxerga esses dois pontos aí? Qual que seria o caminho do meio? legal. Quando a gente fala hoje, né, de inteligência artificial, vamos jogar exatamente no mesmo filtro que nós jogamos o metaverso. Que é inteligência artificial generativa, né, que o pessoal fica discutindo muito? Ela é uma evolução natural de, dos algoritmos que existem hoje por trás dos sistemas. Então, a gente teve uma grande revolução na internet quando houve o surgimento do Google enquanto buscador. A bem da verdade que o Google enquanto buscador, né, esse serviço do Google, ele foi o que projetou, né, essa ascensão incrível, meteórica do Google enquanto gigante da tecnologia. Por quê? Porque as buscas que eram buscas desordenadas, com aí uma certa falha nos resultados entregues, elas passaram a ser mais rápidas. Vejam, sempre repetindo os mesmos pontos. Elas passaram a ser mais eficientes, você tinha buscas, né, com maior percentual de atingir o resultado, né, e elas simplificavam os processos. Ótimo. O que a inteligência artificial generativa faz hoje? Né, vamos usar o exemplo mais famoso, né, o conhecido de todo mundo, que é o ChatGPT. O ChatGPT, ele não só faz essa busca, como ele acrescenta valor a essa busca. Ele não vai falar para você onde achar uma minuta de contrato, ele vai elaborar uma minuta de contrato. Né, como advogado de formação, eu estava passando aí por uma necessidade de venda de um imóvel e falei assim: "Poxa, estou querendo testar o ChatGPT", até porque eu vou participar aqui de um evento como palestrante sobre inteligência artificial generativa e os impactos para a advocacia. E falei: "ChatGPT, por favor, elaborar uma minuta de contrato de compra e venda de imóvel". E, obviamente, né, faz os disclaimers legais, dizendo: "Não sou advogado, consulte sempre advogado, blá-blá-blá". E em seguida gera uma minuta com base em padrões que encontrou na internet, né. E eu falei: "Pô, que genial". Eu não precisei buscar uma minuta e recebi uma minuta pronta, melhor que muito contrato de imobiliária. Acabei não utilizando, a venda não foi para frente, mas foi muito interessante para ver essa capacidade. Você pede hoje: "ChatGPT, gere para mim uma playlist", ele gera. Mas você não precisa do ChatGPT, né. Eu costumava ser DJ na faculdade e, por conta disso, gosto até hoje de fazer muitas listas de música no Spotify. E, de repente, eu estava fazendo uma lista só sobre grandes sucessos cover, e o próprio Spotify, que tinha um algoritmo que sempre sugere músicas de acordo com, o tema principal,
rock, rap, black, música erudita, ou pelos próprios cantores, atores, artistas e similares, ele entendeu o que eu estava fazendo e ele começou a gerar para mim grandes músicas que tinham sido compostas por um músico e regravadas por outro músico, que é o conceito de cover. Então, o que a inteligência artificial traz para as discussões é a evolução natural do algoritmo, dos algoritmos sugestivos. E essa discussão, ela acaba impactando muito a forma como nós passamos a ver o direito, como nós passamos a ver a sociedade. Então, quando você fala hoje, né, de inteligência artificial, você vê uma mudança nas relações acontecendo. Quando você tem um caso que ficou super conhecido no Brasil, da discussão, da utilização da imagem e da voz da Elis Regina cantando com a sua filha. Quando você tem, né, o próprio filho da Rita Lee, que subiu mais de 50 horas, né, da voz da mãe num aplicativo e aquilo gerou um modulador de voz da mãe, então que permitia que ela falasse ou cantasse qualquer coisa. Ele falou que não usaria para isso, mas que ele estava justamente testando a funcionalidade para ver o que aconteceria. Quando você vê o próprio filme, por mais que tenha sido um fracasso, o filme Flash, mas ele traz aí, né, o Christopher Reeve de novo, né, mesmo tendo falecido alguns anos atrás, e outros atores expostas à sua imagem. Então, hoje, a inteligência artificial generativa, ela consegue gerar um mundo que não existia, um mundo que não encontra lastro em fatos reais. E ao fazer isso, ele muda todo o liame obrigacional, ele muda totalmente a relação entre as pessoas. Eu, como recrutador, gosto de criar uma narrativa para cada uma das vagas que eu trabalho. Então, eu criei uma vaga e eu resolvi pegar aquele descritivo da vaga e jogar num gerador de imagens. E esse gerador de imagens me trouxe a imagem de uma praia. Eu estava fazendo uma vaga aí para um grande prestador de serviços, né, do ramo de lazer e turismo. E eu falei, poxa, acertou na mosca. Só que a pergunta é, de quem é esse direito? De quem tem quem é o autor dessa imagem? Sou eu que dei os parâmetros para a geração dela ou é o próprio software, né, a companhia, a empresa de software que gerou uma inteligência capaz de gerar aquela imagem? Ou seja, quando existe a discussão da preocupação se vai haver ou não a substituição dos advogados pelas máquinas, a resposta é, como todo bom advogado gosta, depende. Né? Se você é um advogado que costumava fazer trabalhos braçais e repetitivos, você certamente será substituído. Se você é um advogado que está disposto a pegar essa ferramenta, porque a tecnologia é uma ferramenta, o ChatGPT é uma ferramenta, e outras tantas que vão vir pela frente. Pegar essas ferramentas e agregar a essas ferramentas a sua inteligência para obter um resultado mais rápido, mais assertivo, mais barato, mais eficiente, você não vai ser substituído, muito pelo contrário, você vai ser valorizado com esse novo mercado, né? E isso é um ponto que as pessoas precisavam olhar, deixar de se preocupar em serem substituídas e se preocuparem em aprenderem essa nova língua, né? Cada ferramenta dessa é um novo aprendizado. E com isso, agregar valor a si mesmo como profissional. Muito bom. Excelente visão, uma visão sempre muito ampla, né? Uma visão que reúne aí não só o mundo do direito, mas mercado, tecnologia. Realmente, um professor, uma aula. Obrigado, Benê. E mais uma última pergunta. O que que a gente pode esperar depois de tudo que você colocou em termos de expectativas e sua visão sobre o mercado, sobre o país, né, no cenário atual, investimentos? O que que a gente pode esperar no cenário atual em termos de investimento e de demanda de profissionais? Isso é sempre uma coisa muito importante a gente olhar, né? Eu costumo dizer que o direito ele segue muito tendências. E ao seguir tendências, ele acaba tendo, às vezes, movimentos
muito distintos. Então, quando você teve, por exemplo, a reforma trabalhista, você teve uma diminuição da demanda de profissionais trabalhistas, porque você teve uma diminuição do número de reclamações trabalhistas, né? Você trouxe a discussão para um nível de uma maior inteligência e menos na criação de um mercado artificial, né? Você pegava uma ação trabalhista e tinha 26 pedidos, todos absurdos, porque a pessoa não se comprometia com o pedido ser crível, verdadeiro, tentava ganhar tudo na loteria. Quando passou a haver aí uma responsabilização pelos pedidos perdidos, você trouxe a discussão trabalhista aí para um patamar que realmente buscava uma justiça trabalhista e não só um ganho, né, um locupletamento. Muitos desses profissionais começaram a olhar com olhos para a privacidade, porque a privacidade começou a demandar. Então, o mercado acaba tendo movimentos muito distintivos. Quando a gente vê hoje um grande olhar voltado, tanto do ponto de vista internacional como do ponto de vista nacional, para o setor ambiental, automaticamente você começa a ver um crescimento da demanda desses profissionais, os advogados ambientais. E mais do que isso, né, quando a gente fala muito de matriz energética, e o Brasil tem um protagonismo muito grande, porque é capaz de produzir energia limpa, não só por hidroelétricas, usinas fotovoltaicas, eólicas, você começa a ter uma demanda por profissionais que entendam de energia, desse setor regulado extremamente técnico. E mais do que isso, a gente começa a ver uma luz no fim do horizonte para uma reabertura de IPOs, né, de oferta pública de ações iniciais. E os mercados que estão olhando com mais carinho para abrir o capital são os mercados realmente energéticos, são as empresas de energia. Então a gente consegue ver também uma demanda pelo profissional societário, por um profissional de mercado de capitais que vai gerar títulos aí tanto de investimento voltados aí à maior capitalização dessas empresas, né? Isso fazendo uma correlação entre mercado e direito. Quando a gente olha um cenário político, a gente vê aí por conta, né, da mudança de governo, o que deve ser um aumento na necessidade de profissionais trabalhistas, né, já que muito se fala sobre uma contrarreforma, muito se fala sobre a volta das contribuições sindicais, então você vai precisar de novo olhar para esse profissional, você vai ter uma demanda por esse profissional. Da mesma forma, né, com a volta dos movimentos sociais, você vê aí uma necessidade maior de advogados imobiliários, porque as discussões fundiárias voltam a ganhar maior proporção. Tudo isso, né, agregado aí a um protagonismo do Brasil em outro sentido, que é o da criação da moeda digital. Depois do Pix, agora a gente tem o Drex, então a gente passa a ter a necessidade tanto do advogado digital, até por conta da ANPD ter entrado na fase de geração de multas, né, da criação da penalização das empresas que não cumprem as diretrizes de privacidade, como também por conta aí desse mercado regulatório financeiro digital, né, sendo cada vez mais expandido e criado. A gente teve a discussão sobre as libras muito recentemente, mas você tem fortes discussões sobre a desbancarização, né, do setor financeiro, tanto pelas criptomoedas, agora, né, um Drex que endossado pelo Banco Central, mas que leva a discussão para outros patamares. Então, a gente vê esses setores como sendo setores que vão demandar muitos profissionais nos próximos meses. Excelente, excelente, Benedito. Benê, meu amigo, só tenho a te agradecer por essa visão tão rica, por compartilhar conosco tantas informações, boas perspectivas, né, pelo que a gente pôde ver aqui, para quem lida com o meio ambiente, para quem trabalha com o meio ambiente, o investimento, acho que o protagonismo do país que nunca deixou de existir, né, é uma vocação nossa, é um DNA nosso, e que bom que o mercado externo e interno tem visto isso, tem valorizado, eu acho que a tendência é positiva, né, uma perspectiva aí muito positiva de futuro para quem lida com a matéria. Obrigado mais uma vez, obrigado por compartilhar conosco sua visão. Espero recebê-lo aqui mais vezes. É uma honra falar aí
esse expoente do direito ambiental, né, no Brasil e no mundo, e falar contigo, meu amigo. Muito obrigado pela honra, pelo convite, e vai ser um prazer voltar outras vezes. Um grande abraço. Um abraço, Renê. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.